Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Tosini Freire. Sou Shin Jaquim, sócia na área de Compliance e Investigação de Tosini Freire. Junto com a minha sócia, Fernanda Fossati, da área de Governança Corporativa, estamos novamente aqui para mais um episódio da Governança e Compliance em Perspectiva. Um espaço para compartilhar reflexões, experiências, conversas francas sobre governança e compliance, juntamente com nossos amigos, parceiros e clientes, e tem sido uma experiência incrível compartilhar a experiência de todos e também poder provocar reflexões a todos que estão nos ouvindo. Temas essas que fazem parte do nosso dia a dia e impactam diretamente a forma como as empresas operam, tomam decisões e se sustentam ao longo prazo. Então, com vocês, a Fernanda. Olá, obrigado, Shin. Hoje nós temos a honra de receber Marcelo Silva, referência no varejo brasileiro, CEO da Magazine Luiza e Pernambucanas, vice-presidente do Conselho de Administração da Magalu e conselheiro em outras grandes organizações, além E de também é especialista em autor, empresas né? Autor de. familiares. É isso aí. Também é Ele autor de uns livros muito interessantes. Eu tive prazer de também ler Empresas Familiares, A Construção de Perpetuidade. Eu sei também que o Marcelo já escreveu outros livros, né? Que ele também, se quiser, pode falar a respeito. A ideia é Muito que a bem. gente hoje possa, desculpa, Marcelo, mas só mencionando que a gente pretende explorar aqui questões sobre sucessão, governança e os desafios das empresas. Bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda, Xi. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tive o privilégio de trabalhar com vocês em algumas oportunidades e fiquei super satisfeito, super feliz com a qualidade, com o profissionalismo, né, com a integridade com que vocês lidam os problemas dos clientes numa área muito difícil, que é a área de governança, a área de compliance, que eu entendo que é um dos principais fatores da falta de permanência das empresas em atividade, né? Eu trabalho há muitos anos em empresas familiares, né? O Bom Preço foi minha primeira grande referência, trabalhei 24 anos lá, dos 24, 22 com a família do senhor João Carlos Paes Mendonça, que era o líder da organização. Depois vim para Pernambucanas, que é uma empresa centenária. Em 2008 eu celebrei lá, com muita honra, o centenário da empresa, está na 5ª geração. E depois vim para o Magazine Luiza para fazer um trabalho assim muito importante de profissionalização da companhia, de estabelecer estratégia da companhia para o crescimento e muito o aspecto de profissionalização. Naquela ocasião, é um fato que eu cito muito no meu último livro, né, de empresas familiares, a construção da perpetuidade, onde a Luiza Helena, que é um ícone do varejo e herdou da tia a sucessão do Magazine Luiza, e tinha um dos filhos como um proeminente sucessor. Mas esse, aliás, é um tópico muito importante da nossa conversa, que é essa passagem do sucedido, né, de uma geração para outra geração. E eu tive o privilégio de fazer essa ponte entre Luiz Helena, 2ª geração, e Frederico, a 3ª geração. E foram 6 anos e meio muito intensos e que eu posso conversar com vocês sobre isso, porque a coisa que mais me fascina é trabalhar em empresas familiares. Eu estou em outros conselhos de administração, além dessas 3 empresas que você citou, Fernanda, como executivo, eu faço parte de conselho de administração de outras empresas, todas familiares. E eu tenho quase uma obsessão de trabalhar essa questão das empresas familiares, porque as estatísticas mundiais de grandes empresas, Big Four, grandes empresas de consultoria, mostram que, vou arredondar o número para ficar mais fácil, 50% das empresas familiares chegam na 2ª geração, 10% na 3ª geração,
e menos de 5% chegam na quarta geração. E isso tem a ver com cultura, tem a ver com governança, que faz parte da cultura. Então, o que eu busco fazer é contribuir com a experiência de ter vivido essa fase de executivo durante longos anos e depois, como membro do Conselho de 2015 para cá, contribuir para que os princípios básicos de uma cultura floresçam nas organizações e que levem essas empresas à perpetuidade, né? Perfeito. A sua primeira fala já demonstra o nível da nossa conversa de hoje, né, Marcelo? Acho que a sua experiência, ela agrega como referência para diversas empresas e aproveitando esse gancho do histórico da passagem pelas companhias, pelas empresas familiares, o que você pode compartilhar conosco sobre aprendizados práticos, né? Porque assim, a gente sabe que são diversos os desafios, é desafio geracional, é desafio de mercado, de momento, o momento que o sucedido realmente entende que é a hora de passar para uma nova geração. O que você consegue compartilhar conosco dessas diversas experiências que não só cases de sucesso, mas também talvez algum ponto que precisou de um ajuste de rota, que a gente Sim, sabe que é comum também. sim. O problema da sucessão, ele não é exclusivo do sucessor, né? O, o, o sucedido, ou é o founder, ou é a segunda geração que trouxe a empresa até aquele momento, tem a visão de que eu construí essa empresa, eu sei de quase tudo, ou imagina que sabe de quase tudo, e o meu sucessor ainda não está preparado, e ele tem dificuldades de passar o bastão para o sucedido, né? Para o sucessor. Então, eu sempre digo que nós temos os aspectos a trabalhar do sucessor, evidentemente, preparar o sucessor, mas também preparar o sucedido, para que ele comece a passar realmente, isso não é feito de um dia para a noite, o bastão da gestão para o seu sucessor. Isso requer um discernimento muito grande de que está chegando a hora de se preparar, está chegando a hora de eu, sucedido, me preparar para isso, preparar o meu sucessor, os meus sucessores. Tem uma dificuldade muito grande que é a definição do sucessor, porque se a gente for lá para trás, o sucessor geralmente era o filho mais velho masculino. Hoje não necessariamente, nem necessariamente é o filho mais velho ou a filha mais velha, nem necessariamente tem que ser o homem que tem que ser o filho mais velho do sucedido. Hoje isso mudou. Hoje é muito as competências que têm que ser vistas com muito cuidado com relação a quem eu vou fazer a minha sucessão, eu como sucedido que sou. E aí é um dos principais problemas das organizações, é definir quando isso vai ser feito, de que forma isso vai ser feito, né? O quando que eu falo é o time, né, de preparação, né? E como preparar o sucessor, como definir quem é o sucessor. Porque a gente vê, por exemplo, qual é o ponto das empresas? O fundador é o fundador. É o cara que fez a empresa, ele geriu aquela empresa, né? Gerou aquela empresa. Aliás, melhor do que geriu também, mas gerou aquela empresa. Gerou. E ele se sente, vamos dizer, como se aquilo tivesse saído dele, como se fosse um filho dele. Então, começa que é difícil ele abdicar do poder, né, do comando, de entender que, como ele criou a empresa, ele conhece praticamente tudo da empresa. E isso não necessariamente não acontece com os sucessores. Muitas vezes os sucessores enveredam por determinadas áreas, né, do seu interesse. Muitas vezes aqueles que seriam sucessores não querem trabalhar naquela empresa. Eu já vi casos, né, de empresas centenárias que
o sucedido da terceira geração falou para mim, não vai ter sucessão. Como não vai ter sucessão? A empresa centenária, belíssima. Ele falou, meus filhos não querem, eles não querem trabalhar na empresa. Eu digo, ok, profissionaliza, coloca diretoria. Não, a diretoria já é profissionalizada. Eu digo, profissionaliza o conselho de administração. Ele fala, até que poderia, mas a empresa tem que ter uma referência da família. Tem que ter alguém que todos os stakeholders, né, os fornecedores, os clientes, a comunidade, tal, aquela empresa é daquela família e aquela família, quem cuida daquela empresa é fulano de tal. É a identidade da empresa que se passa através da sucessão. Muitas vezes isso não acontece. Os filhos querem outra atividade. Nesse mundo de hoje, as coisas se diversificam tremendamente, né? Então, há uma dificuldade maior ainda, eu diria que hoje, maior ainda na sucessão do que antes. Antes era quase uma coisa impositiva. Não, você vai ter que tomar conta da minha empresa porque você é o meu filho mais velho, ou você E agora não é mais assim, né? O volume de informações que as pessoas dominam hoje em dia, com as redes sociais, etc., até dificulta isso, porque não, eu não quero trabalhar na empresa do meu pai ou do meu avô, eu quero cuidar da minha vida, fazer aquilo que eu quero, né? Então, existe essa dificuldade, de forma que eu diria que um bom planejamento, começar o mais cedo possível. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe o dia de hoje até agora, a gente não sabe nem da noite de hoje, muito mais o dia seguinte, muito mais os anos seguintes. Então, minha recomendação sempre é comece a preparar a sua sucessão. E preparar a sua sucessão não necessariamente é um planejamento formal ou uma coisa super estruturada. Não, comece a pensar no assunto, comece a colocar numa folha de papel o que você está pensando, depois começa a discutir na família como seria o processo, começa a perceber quais são aqueles que têm interesse em dar continuidade ao seu trabalho, você como sucedido. Enfim, tem que ter um certo planejamento, tem que ter transparência. Sem transparência, não há possibilidade de dar certo, porque vai ser uma coisa impositiva. E um dia desse eu li um livro, O Paradoxo das Empresas Familiares, e alguém diz, o autor do livro diz assim, não deixe uma ponta desamarrada, amarre todas as pontas, mesmo aqueles que não vão participar da empresa, mesmo aqueles que não querem participar da empresa, mas coloque de que forma ele vai participar, não necessariamente na gestão, não necessariamente no conselho de administração, mas como dono, como acionista. Então, essa preparação tem que ser feita o mais rápido possível, mais breve possível, para que haja tempo de se identificar, de se preparar, de ter um horizonte de curto, médio e longo prazo na sucessão, né? Tem aspectos também de sucessão que, no segundo capítulo desse último livro, eu falo assim, cuide do sucedido. Sucessor, aprenda do sucedido os valores, principalmente os valores. Não deixe de levar em consideração os valores que estão alicerçados dentro da organização. E os valores que estão alicerçados dentro da organização não é só do dono, ou do fundador, ou da segunda geração, mas é que está com os colaboradores. A cultura é uma coisa que é enraizada dentro de uma empresa. E a cultura, a estratégia de uma empresa é liquidada no café da manhã, Peter Drucker. Então, você pode fazer a melhor estratégia do mundo, mas quem vai dar o tom da estratégia, da execução da estratégia, é a cultura. Uma coisa muito importante que eu percebi, que eu aprendi na vida sobre a cultura, é que a cultura é baseada em 3 pilares. Valores. Olha os valores do teu sucedido, do teu pai, do teu avô, que trouxe até aqui. Governança. Eu não conheço nenhuma empresa que não tem
uma certa governança que se perpetuou. Todos os casos, quase todos os casos, exceto uma questão de mercado, de mudança do negócio e tudo mais, mas geralmente o problema vem da governança. E inovação. Então, são 3 pilares que eu considero fundamentais de uma cultura. Quando a gente fala em cultura, fala muito em valores. Perfeito. Os valores são fundamentais. Preservação dos valores mais importantes da organização é fundamental. Mas ela tem que ter governança e ela tem que ter o espírito de inovação nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Depois eu comecei a pensar se inovação era uma coisa mais dos dias de hoje. Não. Ford fez o carro, ele inovou. A eletricidade foi inovação, a telefonia foi inovação, a internet foi inovação, agora é a inteligência artificial a inovação. Então, inovação tem que estar impregnado dentro da organização. Se não tiver impregnado dentro da organização, por exemplo, o escritório de Tozini vai ter problemas, porque não está se inovando, não está usando a inteligência artificial. Imagine qualquer empresa, qualquer outra empresa. Então, eu considero que, para a perpetuidade, tem que preservar a cultura, e a cultura tem que ter 3 pilares básicos. Valores. Sem valores, principalmente da integridade, não vai perdurar. Sem governança, não vai perdurar. Porque eu falei em 3 pilares. Você ter 3 pilares e não ter um, não vai ficar em pé, né? Aquilo que está em cima dos 3 pilares. E inovação para fazer com que a empresa evolua o tempo todo. A gente tem aqui no Magazine um slogan que diz: no Magazine tudo muda. A única coisa que não muda é a cultura. A cultura não Perfeito, muda. O resto perfeito. tudo pode mudar. Agora, Marcelo, você mencionou na sua fala essa questão do fundador, ter uma marca muito forte do fundador, né? Ah, as personalidades, normalmente, o que a gente conhece dos grandes fundadores, eles têm, além da marca pessoal, tem também uma personalidade muito forte, né, em termos de administração, né? Então, quando você encaixa nesses 3 pilares a questão da governança, imagino que é muito desafiador, né? Você implementar Muito. a governança. Então, eu queria que você passasse um pouco os desafios. Onde estão as armadilhas, né? Quando a empresa decide que está na hora de se estruturar e ter uma governança clara para poder fortalecer, inclusive, a cultura da organização. Quais são as grandes armadilhas que você vivenciou e as empresas precisam tomar cuidado? A mais crítica é o crescimento. O crescimento faz com que os executivos e os donos, acionistas, eles se entusiasmem ao ver a empresa crescer, consequentemente, né, o equity crescer, a remuneração do equity também crescer, os dividendos, os bônus dos executivos. Então, focam fortemente performance, EBITDA, lucro líquido, muitos números, e deixam de lado os valores. Eu sempre, como CEO, eu sempre dizia o seguinte: primeiro os valores, como consequência os resultados. Na hora que você coloca os resultados como o primeiro item da tua pauta, não é só da pauta física, do teu pensamento, do teu direcionamento, resultado, 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 você deixa os valores de lado. E aí vai por cima dos valores. Os valores de atitude de dono, os valores de... Tem um valor nas organizações que eu acho que é um ponto crítico que nós temos na sociedade brasileira, que é a integridade, que faz parte da governança absoluta, do compliance das empresas. Integridade. Recentemente, há uns meses atrás, eu recebi um vídeo de Warren Buffett falando para os alunos dele numa universidade. E aí perguntaram como é que ele recrutava talentos para a organização dele, né, uma das maiores do mundo e tal.
Ele disse que se baseava em 3 itens para identificar um profissional para trabalhar na empresa dele. Inteligência. Inteligência não é só a inteligência racional, a inteligência, né, de eu tenho competências técnicas, eu tenho inteligência emocional. Porque a gente admite pelas competências técnicas e demite por questões de competência emocional, por questões comportamentais. Segundo item é energia. Uma pessoa com vontade. Imagine um sucessor que não tem a energia do seu antecessor. O que os demais diretores vão dizer? Ih, rapaz, agora mudou, agora tudo é mais fácil, eu não tenho que trabalhar tanto, tal. Geralmente esses caras que fundaram as empresas, eles são verdadeiros cavalos de arado, né? O dia todo, todos os dias. E tem gerações que não estão afim disso. Então, energia. Energia transmite liderança, transmite vontade de realizar. Né? E o terceiro item é integridade. E ele diz, cuidado, que a integridade pode matar você nas outras duas. Quer dizer, você imagina um cara muito inteligente, um cara muita força, muita energia, muita vontade, sem integridade. Que estrago ele não vai fazer naquela organização. Então, o que vai prevalecer é EBITDA, lucro líquido, vai prevalecer dividendos, vai prevalecer bônus, principalmente para os executivos. É isso que a gente vê nas empresas. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei no Bom Preço de 1978 a 2002, 24 anos. 22 com João Carlos Paz Mendonça como líder e 2 como Royal Holding, que comprou o Bom Preço. Né? Então, esse tempo todo, eu vi acontecer nos outros supermercados se acabarem. Então, se você pega as 20 maiores empresas de supermercado da década de 70, 80, só tem, daquelas 20, só tem uma de pé, com a família, com a mesma família, o Zafari de Porto Alegre, que agora está dividido em 2 empresas. Era uma, mas agora está em 2. Todas as outras foram vendidas, outras faliram, outras foram fundidas com outras. Não existem mais aquelas 20 empresas. Isso do ramo de supermercado. Se a gente for para o ramo duro, o ramo de não alimentos, é a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Então, por que isso? Né? Porque os valores foram esquecidos. Né? Os que sucederam deitaram nos loiros da vitória, não inovaram, não mudaram o negócio na medida em que os tempos mudam. Por exemplo, o varejo. Uma coisa é o varejo daquela década de 70, 80. Trabalho a vida toda em varejo até hoje. Né? Como executivo foi Bom Preço, Pernambucanas e Magazine Luiza. E estou em conselho de administração de empresas de varejo. É mudando o tempo todo. O mundo está mudando, o Brasil está mudando. Então, se o pilar da inovação não estiver presente em toda a organização, desde lá de cima, primeiro andar, do N1, do C-Level, como chamam, se isso não for descido até a base da organização, a empresa está fadada a ser ultrapassada pelas outras que estão inovando. Então, a sucessão de, por exemplo, o fundador ou o sucessor do fundador, ele tem o time dele, que é o time antigo, leal, etc. O profissional que entra na diretoria sucedendo, que geralmente no começo o CEO é o próprio dono da empresa, né? Como a gente vê muito isso. Mas se o sucessor for um profissional, o profissional ele tem que seguir a cartilha dos valores. Para seguir a cartilha dos valores, ele tem que valorizar a prata da casa. Ele tem que trazer de fora aqueles profissionais
que tem que preencher lacunas, principalmente da inovação. Mas você não pode... Eu vejo muito acontecer nas empresas, chega um CEO e traz o time dele. Eu, no meu segundo livro, eu chamo de patota. Traz a sua patota. Tal. Destruiu a cultura da organização. Você tem que mesclar. Você tem que abraçar o forasteiro, que eu chamo de forasteiro no meu livro, e mesclá-lo com os mais antigos. Os mais antigos têm que dizer, poxa, que bom que esse cara está vindo, que ele vai nos ajudar a fazer isso. E o forasteiro vai dizer, poxa, eu tenho que preservar esses caras, que esses caras trouxeram a empresa até aqui. Não estou falando de gente que não tem mérito, não estou falando de gente que não está dando conta do seu recado. Claro, as pessoas que meritocraticamente não dão conta do recado têm que sair das organizações. A gente tem que oxigenar, mas preservando, porque preservar valores é preservar pessoas. Outra coisa que, como eu falo de valores e resultados, primeiro os valores como consequência dos resultados, eu também falo o seguinte, primeiro os colaboradores, como consequência os clientes. Porque o cliente em primeiro lugar, tapete vermelho para o cliente é a razão de ser. Tudo bem. Agora, não tenha os colaboradores preparados para... por exemplo, vocês prezam muito, a Tozini preza muito os seus clientes, trabalham fantasticamente em qualidade, em prontidão de atendimento. Isso eu presenciei com vocês. Mas você tem que ter os profissionais que fazem isso acontecer. Primeiro os colaboradores, como consequência os clientes. Eu não gosto de dizer primeiro os clientes, segundo os colaboradores, não. Cuida dos teus colaboradores, que eles vão cuidar dos teus clientes. Você, China, não consegue atender teus clientes sozinha, todos os teus clientes. Você tem uma equipe. Então, essa equipe tem que estar de acordo com os valores da Tozini, com a capacitada, a equipe tem que estar capacitada com a qualidade do trabalho da Tozini. Isso é em todas as organizações. Para mim, fazendo uma metáfora, para mim, empresa é CNPJ, é ficção jurídica. Para mim, o que vale são os CPFs que fazem aquele CNPJ acontecer. São os CPFs, são as pessoas. Então, meus 3 livros, ele foca muito em cima de pessoas, de gente. E gente com valores, com governança. O que é que acontece quando o resultado está acima de tudo? Passa por cima da governança. Vai se fazer negócios que não deveriam ser feitos. Vai se passar por cima do compliance da companhia, da conformidade, do regulatório, dos procedimentos, dos controles internos. Por quê? Falta governança. Porque o foco é resultado, resultado, resultado. Resultado é o alimento do corpo. Governança, valores, a cultura é o alimento da alma. E quem dirige o corpo é a alma. Quando a alma se vai, acabou. Não tem mais nada. Então, esse é o grande problema das organizações. E o sucessor, ele tem que ter isso não é em mente, na prática. Porque eu sempre digo, é muito bonito os valores na parede, tal, cada coisa mais linda do mundo. E eu digo, qual é a prática dos valores? Eu não me lembrava, mas assistindo a essa série The Chosen, eu vi Jesus Cristo dizer na praça, para os fariseus e para os apóstolos e para o povo, cuidado com isso. Sabedoria que não é posta em prática não significa nada. Tem que ser posta em prática. Os valores têm que ser postos em prática, senão não significam nada. Os valores na parede, num manual, numa folha bonita, tal, que não é posto em prática, é melhor nem ter. É melhor, se não são praticados, não coloque, porque aí novamente, Jesus Cristo, aí é hipocrisia. É uma hipocrisia. Pessoas, respeito às pessoas, não tem discriminação, não tem assédio, não tem não sei o que, e fazem. Isso é hipocrisia. Esse é um ponto que a gente tem conversado aqui nos nossos episódios, Marcelo, que é justamente a governança, ela não ela é um processo vivo. Então, assim, Vivo. não basta você
muitas companhias, muitas empresas familiares ou abertas vão ter uma estrutura de governança que no papel funciona muito bem. Mas se você não tem essa cultura que traz aquela gestão, aquela forma de agir no dia a dia, que possa deixar o papel dentro da gaveta, porque ninguém precisa olhar para aquilo, porque funciona, realmente aí você não tem uma governança efetiva. Exatamente. Por isso que eu digo que a cultura está suportada por 3 pilares. Os valores, integridade para mim é o number one. Uhum. Agora eu faço como Coronel Slade. We are talking about integrity. Estamos falando de integridade. Integridade é uma coisa completa. Integritate, do latim, é completo. Não é eu sou honesto, eu sou não sei o quê, eu sou ético. Não, integridade é o conjunto, né, de princípios que tem que ser praticados pela pessoa. Eu sou 90% íntegro. Não existe isso. Ou você é íntegro ou não é íntegro. Ponto. Então, valores, governança. Eu não conheço nenhuma empresa sem governança se perpetuar. Eu não conheço. E inovação. Antigamente a gente não colocava essa palavra inovação, mas o mundo... Depois eu percebi que as grandes empresas começaram com uma mercearia na Serra do Machado do seu João Carlos, aquela doceria do seu Abílio Diniz lá do Pão de Açúcar na Brigadeiro Luiz Antônio, uma fabriquetazinha não sei aonde do senador Hermílio de Moraes. Eu tive nesse evento aí do IBGC com o Davi Pfeffer. Ele começou com uma coisinha bem pequenininha, o avô dele, alguma coisa. Sempre foi assim. E por que a empresa cresceu e tornou-se grande? Porque tinha o conceito de inovação. Acho que inovação eu acho que a inovação uma das chaves ou drives principais de crescimento sustentável, né? Porque todos nós queremos estar no mundo que está se inovando. Isso faz parte. Hoje parece que a gente ouve muito da inteligência artificial, como se inovação estivesse diretamente ligado à inteligência artificial. Quanto, na verdade, a inteligência e inovação, a artificial, é justamente a evolução da própria inovação. Quando você vai... Exatamente. Eu, quando cheguei em 78, os nossos sistemas não eram automatizados. Lógico. Nós implantamos a automação. O Bom Preço foi a primeira empresa a implantar scanners da IBM com leitura do código de barras. Olha só. Está no livro aí da EAN, que agora é GS1, está lá o nome do Bom Preço. Foi a primeira empresa. Cartão de crédito privado, clube de fidelização, tudo tinha. O que é isso? Inovação. O tempo clube todo. de fidelização naquela época. Clube de fidelização. Então, assim, é inovação. O Magazine Luiza implantou o www.magazineluiza.com.br no ano 2000 pelo Frederico. Por isso que o Frederico foi preparado para ser o novo CEO a partir de 2015, 2016. Janeiro de 2016 ele assumiu no meu lugar. Por quê? Porque a cabeça dele é uma cabeça de inovação. Hoje saiu no Valor Econômico ele falando sobre o cérebro da Lu. Está no Valor Econômico de hoje. Então, como ele diz, a única coisa que não muda no Magazine é que ele sempre muda. É isso aí. Né? Mas, então, Marcelo, inovação... o gancho, saindo da esfera executiva e subindo para o nível de conselho. São diversos os desafios para quem está num conselho de uma empresa que ou está passando por uma fase de sucessão, e daí, independente da geração que essa empresa esteja enfrentando, não é? Ou que você não vai ter uma sucessão para a empresa, vai ter uma sucessão para um profissional de mercado, acaba sendo um desafio deste conselho. Como a sua experiência em conselhos hoje prepara para esse momento, né? O que vale de destaque na atuação do board numa posição dessas? Olha, os conselhos estão mudando muito. Antigamente, era o conselho que via os números do trimestre anterior, os números do balanço, os negócios, de um modo geral, tal. Os desafios dos conselhos de administração, cada vez mais, são imensos. Uma coisa interessante é até a nomenclatura.
Nos Estados Unidos, é Board of Directors. É o board dos diretores estratégicos da companhia. E os executivos é executive level, chief executive level, chief financial level, chief não sei o quê, officer, aliás, officer. Hoje, inclusive, tudo é C-level, chief, virou, como é que a gente chama? Virou carne, tem um nomezinho que dá, virou não sei o que lá de carne, comum. Mas o nível executivo, os executivos operam a empresa, mas eles operam a empresa de acordo com as estratégias traçadas pelo Conselho de Administração, pelo Board of Directors. Então, estratégia e competitividade. Os conselheiros têm que estar... Os grandes desafios. Inclusive, uma pesquisa recente com os conselheiros e presidentes de conselho e CEO das maiores empresas do Brasil, foi publicado no Valor Econômico, fala isso. Estratégia e competitividade. Regulação e compliance. Eu estou no Comitê de Auditoria do Magazine, tem Banco Central, porque nós temos empresa financeira, CVM, B3, COAF. Qualquer valor acima de 50 mil entrando na loja tem que comunicar o COAF. PROCON. O regulatório, vocês são PhDs nisso, regulatório imenso. Então, o compliance é terrível. E o conselho ele tem que atuar para verificar se nós estamos em conformidade com o regulatório, com os controles internos da companhia. Os auditores querem ver hoje os controles internos definidos e praticados. Os auditores externos hoje em dia. Cybersecurity e tecnologia. Os conselheiros têm que se envolver com isso. Cybersecurity, a minha empresa pode parar. Teve empresa aqui no Brasil que passou uma semana de varejo sem funcionar. Uma não, várias. Bancos e tudo mais. Investem bilhões em segurança de informação. Reputacional e ambiental. Qualquer problema hoje que alguém foi bater em alguém numa loja, o EPI daquela fábrica, a pessoa estava sem EPI e tal, é reputacional, porque vai para todas as redes sociais. Isso tira valor da empresa. A reputação é um valor imensurável de uma empresa hoje em dia. Então, veja bem, os conselhos de administração, eu estou falando de estratégia de competitividade, regulatório e compliance, cybersecurity e tecnologia, reputação e ambiente e meio ambiente. Esse negócio de que meio ambiente não é, como disse o Trump lá na coisa que era coisa de esquerda, não sei o quê, politizando até isso, e eu não politizo nem para a direita nem para a esquerda, que eu não quero saber disso, de direita nem de esquerda, é o seguinte, é que as geleiras estão desgelando. É que a temperatura está aumentando. Eu vi ontem a sequência de calor. Todo ano o calor é maior dos últimos anos, o maior de todos os tempos. O ano seguinte é o maior de todos os tempos. Todo ano é o maior de todos os tempos. E um monte de cidades aí no litoral, subindo os níveis do mar. Essa família que roda o mundo no barco e tal, teve um dia desse, nós estivemos almoçando com eles, a família Kirman. Schirmer. Tem livro? Isso. Ela falou que quando ela vê as fotos dos mesmos lugares que eles passaram há 10 anos atrás e hoje, ela se assusta. É um negócio terrível o que está acontecendo no mundo. Então, assim, quer queiramos, quer não queiramos, nós vamos ter que cuidar disso. E as empresas vão ter que cuidar. Hoje o lixo que é jogado fora todo dia dá para alimentar todos os pobres do mundo. E isso vai ficar assim? Não vai ter solução para isso? As empresas têm responsabilidade? Tem, por uma razão. Por que empresa? Porque empresa é ficção jurídica. Os CPFs que formam a empresa têm que cuidar disso. Os CPFs. Porque
eu trabalhava no Bom Preço, aí o cara dizia assim, olha, eu queria falar com o senhor, tal, eu era diretor, não é com o senhor, porque o senhor é um cara, gente boa, tal, mas a empresa, não sei o que... Peraí, um momentinho. Você trabalha na minha área. De que empresa você está falando? Não, estou falando do Bom Preço. Peraí, quando você está falando do Bom Preço, você está falando de mim. Eu sou o Bom Preço para você. É. Aí, às vezes, o cara diz assim, olha, porque o Bom Preço, eu digo, onde é que está o Bom Preço? Me diz a sala que ele está, que eu não consigo localizar esse tal de Bom Preço. Quando eu era CEO do Magazine Luiza, não, porque o Magazine Luiza, onde é que fica a sala do Magazine Luiza? Para eu falar com esse tal de Magazine Luiza. Eu conheço a sala da Luiza, a Helena. Do Magazine Luiza, eu não conheço a sala do Magazine Luiza. Eu quero falar com esse bicho, que deve estar lá numa sala, um bichão grandão. Eu quero falar com ele para reclamar dele, do que você está me dizendo. Reclama de mim, cara. Eu sou o Bom Preço. Eu sou o Magazine Luiza. Eu represento o Magazine Luiza. Às vezes, quando a gente está falando de compliance, Shin e Fernanda, e os caras falam, não, porque a CVM, a B3, tal, não sei o que, eu disse, olha, eu valorizo muito os órgãos regulatórios do Brasil e do mundo. Mas eu estou mais preocupado com o Magazine Luiza. Porque se o Magazine Luiza estiver ok, CVM, B3, Receita Federal, então, ok, tá ok. Eu tenho que me ocupar, não é me preocupar, eu tenho que me ocupar do Magazine Luiza, do compliance do Magazine Luiza, do regulatório do Magazine Luiza e das outras empresas que eu sou membro do conselho, porque o meu CPF, coincidentemente, está lá. É fiduciário. Ô, Marcelo, eu ia te provocar fazendo a última pergunta, porque você nos deu uma aula aqui, né? Você navegou a todas as perguntas que nós tínhamos aqui na nosso roteiro, e eu queria terminar aqui a nossa sessão, porque a gente já excedeu bastante nosso tempo, mas com muito interesse e assuntos interessantíssimos que você compartilhou, perguntando o seguinte: qual é o seu conselho, então, para aqueles que decidiram agora começar o processo de sucessão, de certificar que continuam fortalecendo o elo entre o legado do fundador, né, e a perpetuidade dos negócios, né? O que seria o seu conselho? Você já falou do Tudo. planejamento, mas eu estava pensando também na formação do próprio conselho, né? Ou Tá, então o seu papel, que você falou tá. do seu papel na Magalu, quando houve a transição entre a própria Luísa Luiz, e Luiz Frederico, Fred. que o seu papel também, eu te imagino que foi extremamente relevante nesse processo todo. Eles dizem isso. Eles dizem isso. Deixa eu te dizer. Primeiro, você tem que dar foco. Nada acontece do que não se dá foco. Hum. Então, o sucedido tem que dizer, tem que definir internamente. Eu vou começar a cuidar da sucessão. Aí coloca num papel o que ele pensa. Eu estou dizendo aqui o que eu faria se eu tivesse. Sim, claro. Uhum. Eu estou pensando nisso aqui. Eu acho que mais uns 10 anos eu estou saindo e tal. Vou fazer a minha sucessão. Então, eu tenho aqui os meus filhos. Estou pensando nisso, 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 nisso. Conversa com eles transparentemente. Não está? Está longe da fase de indicação, de tudo, muito longe. Se a empresa está saindo de pequeno para médio porte, bota um conselho consultivo. Traz pessoas, não é o amigo, o compadre, que antigamente era Uhum. assim. Traz pessoas que vão agregar valor nisso aí. Essas pessoas vão ajudar para dizer: olha, está na hora da gente começar a fazer um planejamento. Aí é que eu entro na fase do planejamento. Se for uma coisa, vamos dizer, inóspita, contrata um consultor. Se a empresa é média, não vai contratar uma consultoria que não tem como pagar. Mas contrata uma pessoa ou uma empresa, a empresa é uma pessoa, que tem experiência nisso. A pessoa vai dizendo, olha, você tem que fazer isso, formar um conselho consultivo e tal. A empresa vai evoluindo. Vai chegar um momento em que vai sair de conselho consultivo
para o conselho de administração, principalmente quando começam a chegar os sucessores na empresa. Aí é bom ter um conselho de administração, porque você tem 4 simbólicos, 4 da família, o dono mais 3 filhos, ou sobrinho, ou seja o que for, e 2, 3 independentes, para alimentar o processo. Sucessão é uma construção. Todo tempo você está botando um degrau. As empresas mais estruturadas do mundo em governança, em conselho, em board, etc., elas têm que, inovação, tem que periodicamente estar atualizando o seu conselho. Por exemplo, o modelo de conselho que nós tínhamos há 10 anos atrás não é mais o mesmo. Mudou. Entre 5 e 10 anos, a gente faz uma revisão completa, inclusive vê as melhores práticas. Tem melhores práticas que não se adequam a nós. Isso é inovação. Isso é inovação é mentalidade de querer mudar para melhor. Isso é inovação. Eu não vou fazer inovação porque está todo mundo fazendo. Porque tem muita gente fazendo aí inteligência artificial, gastando dinheiro para quê? Se não tem as pessoas preparadas para usar a inteligência artificial. A mesma coisa de BI, de sistema de informações e tal. Você vai fazer o quê com o sistema de informação? Se não tem uma ação em cima da informação, porque informação é informação. Informação que não tem ação, cuidado com isso. Sabedoria que não é posta em prática não significa nada. Eu pensei que tinha sido um filósofo, um grande Jesus Cristo. Aí eu falei, eu não vou nem discutir mais. Nunca mais eu vou discutir que sabedoria que não é posta em prática não significa nada. Verdade. Então, Marcelo. é foco. Eu dei uma palestra um dia desse e encontrei um amigo meu, um cara de posse e tal, não sei o quê, e disse a ele, ele veio dizer para mim, poxa, esse negócio de sucessão e tal, eu disse, quando é que você vai cuidar da sua? Eu disse, que nada, rapaz, eu tô novo todo, eu tô com todo o gás, não sei o quê. Está na hora de você, já que você está com todo o gás, está na hora de você começar a pensar nisso, a cuidar disso, enquanto você tem gás. E depois que você não tiver mais gás... Não. É isso. Então, a minha última frase seria o seguinte: cuide enquanto você tem gás. Muito bom, muito bom. Perfeito. Marcelo, muito obrigada. Como comentou a Shin mais cedo, foi uma aula ouvi-lo, poder Generosidade de compartilhar um vocês. pouco da sua experiência. Muito obrigada pelos insights. Olha, e nunca esqueça, cultura. Nunca esqueça que gente não é salame, certo? Essa é muito boa, esse- gente, nesse E nunca salão. esqueça que a arrogância, tá aqui escrito aqui em cima, a arrogância é o maior de todos os males. E rumo à perpetuidade. A coisa que mais... meu propósito é contribuir para as empresas familiares se perpetuarem. Empresas belíssimas e pecam pela sucessão. E a transição é difícil. Aliás, sempre, viu? Para tudo, transição é difícil. Bom, vocês conheceram o Marcelo, um apaixonado pelo tema de sucessão e governança. Agradecemos demais a sua presença hoje. E não deixem de conferir os livros que o Marcelo acabou de mostrar na tela, que são todos muito, 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 muito incríveis e também que vai, com certeza, como foi o nosso capítulo de hoje, trazer muita reflexão. Agradecendo novamente, espero que todos tenham curtido, curtam nas nossas redes sociais e aguarde o nosso próximo capítulo. Obrigada e até mais. Marcelo, obrigada. Obrigado, foi um Foi prazer muito imenso. bom. Foi um Obrigada. prazer imenso. Tchau. Tá joia, obrigada. Tchau.